Olá, sejam todos bem-vindos de volta ao seminário Impacto da Reforma Tributária na Mesa dos Brasileiros, realizado pelo Poder 360, com o apoio da Uncab. É a vez do primeiro painel desta manhã de 3 de julho de 2024, mediado por mim, Guilherme Valtenberg, editor sênior do Poder 360. Para participar do painel Desafios e Oportunidades da Reforma Tributária, eu convido ao palco o ex-deputado federal e presidente do IPA, que é o Instituto Pensar Agro, Nilson Leitão. O economista e ex-secretário executivo da CAMEX, que é a Câmara de Comércio Exterior, Roberto Gianetti da Fonseca. O presidente executivo da ABIA, que é a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, João Dornelas. E o presidente da ABIR, que é a Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas Não Alcoólicas, Victor Bica. Obrigado por aceitarem o convite do Poder 360 e da Uncab para essa conversa sobre a reforma tributária. Cada um dos convidados terá 5 minutos para realizar as suas considerações iniciais sobre o tema e, em seguida, será aberto um debate de 40 minutos de duração. E, para começar, passo a palavra ao ex-deputado federal e atual presidente do IPA, que é o Instituto Pensar Agro, para fazer as suas primeiras considerações. Você tem 5 minutos, Nilson. Bom dia, nem vou usar todo esse tempo, mas parabenizar o Poder 360. É o debate que está à mesa, né, do Congresso Nacional e também na mesa de todos os brasileiros, como é o nome do painel. Eu cumprimento aqui o nosso Victor Bica, nosso Roberto, o João, nosso querido mediador, meu amigo e irmão, que morou em Mato Grosso conosco durante muito tempo. Uma grande alegria estar aqui com vocês. Bom, a reforma tributária, hoje, dentro do nosso Instituto Pensar Agro, foi debatido durante essa semana, durante os meses. Desde 2017, nós montamos um grupo de trabalho envolvendo todas as entidades, que hoje são 59 entidades da agropecuária brasileira, exatamente para prevenir aquilo que tinha sido apresentado dentro da Câmara e do Senado Federal, o PL 10 e o PL 45, que se tornou uma PEC, e essa PEC debatida exaustivamente durante todo esse tempo. A grande vantagem do setor da agropecuária, Vitor, é que nós fizemos essa prevenção. Quando chegou no momento em que assume o presidente Lula já com uma proposta de dentro do seu governo, que acabou sendo a união desses dois PLs, o nosso setor já tinha exatamente a crítica sobre aquilo que estava lá. E tínhamos o que apresentar. No dia da apresentação, da votação, uma vontade política do presidente da Câmara, Arthur Lira, e também do presidente do Senado, que deu essa celeridade ao processo. Dando a celeridade ao processo, vimos o que tinha de relatório, apresentado pelo deputado Aguinaldo Ribeiro, apresentamos nossos contrapontos e, na verdade, foram 9 itens que nós apresentamos e tivemos grandes avanços naquela PEC. Um deles, é claro, que é a receita do nosso produtor rural, até R$ 3.600.000, onde ele deixa de fazer parte ou deixa de ser tributado até esse limite, esse teto de receita anual. A luta para zerar a cesta básica e unificar a cesta básica no Brasil, porque cada região tem a sua cesta básica, né, com produtos peculiares de cada região. E a ideia é que tem uma única cesta básica dentro desse pacote fiscal tributário. E isso também é muito importante, que a cesta básica esteja com alíquota zero. Isso é um outro grande avanço. A redução da alíquota, que será decidida nos próximos passos, também já ficou precificado dentro da PEC, reduzindo aí a 60%. Lutamos para ser 80%, mas os 60% já está na PEC, isso nos ajudou de forma bastante a ter um alívio. Porém, se o número dessa alíquota chegar a 30%, nós seremos ainda o maior contribuinte de tributação
do mundo em relação à produção de alimentos. Então, ainda é muito alto, ainda precisa ser discutido, porque o alimento ele precisa chegar num ponto em que o mundo já busca de tentar ser alíquota zero. Alimento, vestuário, remédio, obviamente, são temas que precisamos lutar para que o Brasil alcance. Então, a reforma tributária, como foi dito aqui pelo deputado Reginaldo, que é uma reforma para o pobre, é uma reforma justamente para poder equilibrar e ter justiça social no Brasil. Há um desequilíbrio, há um exagero, há uma burocracia. Então, o que nós queremos é eficiência no sistema tributário, desburocratização. Só isso já aumentaria a arrecadação, porque diminuiria a sonegação, daria mais facilidade de interpretação, de conhecimento. E, por último, a nossa maior luta, que isso vai fazer parte do debate, é que, de fato, esse debate da reforma tributária, até encerrar, tire todos os debates ideológicos dela. Não é um tema para ter ideologia partidária, não é isso. A reforma tributária é um tema transversal que atinge todos os brasileiros e precisa ter responsabilidade e honestidade política e intelectual nesse tema. Deputado Nilson, muito obrigado pelas suas considerações. Eu passo a palavra agora para o economista Roberto Gianetti. O senhor também tem 5 minutos. Muito obrigado. Bom dia a todos. Quero agradecer a UNCAB, a Bia, cumprimentar aqui os meus colegas de painel. E é uma oportunidade muito boa, João, da gente estar aqui discutindo reforma tributária nesse momento que eu considero histórico. Assim como foi o Plano Real, comemorado dias atrás, 30 anos do 1º de julho de 1994, hoje nós estamos numa reforma estruturante que realmente pode melhorar muito a vida dos brasileiros. Porém, a gente tem que ter autocrítica e tem que ter crítica construtiva. Não adianta aplaudir automaticamente a reforma tributária por todas as virtudes que ela tem, que são muitas, mas sem deixar de apontar aquilo que está inconsistente, equivocado e que precisa ser consertado, se não agora, num futuro muito próximo, porque senão nós não vamos atingir a reforma tributária mais perfeita possível, porque a atual eu acho que ainda está com muitas imperfeições e eu vou exatamente colocar esses pontos que acho que precisam ser aperfeiçoados. Primeiro, eu acho que está um equívoco, nós estamos falando de reforma tributária. Nós estamos falando de reforma do imposto de consumo. A reforma tributária deveria atingir os outros impostos, especialmente imposto de renda. Porque se é algo que todos concordam, inclusive depois da fala do deputado Reginaldo Lopes aqui, de fato, nós temos um problema de desigualdade social no país. E um dos motivos da desigualdade social é a regressividade tributária, que significa que a população mais pobre paga relativamente mais impostos, no plural, do que a população mais rica. E por que isso acontece? Não é porque teve alguma mente maligna dizendo vamos cobrar mais do pobre e menos do rico. Não, isso seria um absurdo. Mas é porque a estrutura está errada na origem. Nós cobramos muito imposto de consumo no Brasil e pouco imposto de renda. Basta ver os números. Não precisa ser mágico para entender isso. No Brasil, nós temos 40% da arrecadação tributária baseada em impostos de consumo e apenas 20% baseada em imposto de renda. Os outros 40% são os inúmeros outros impostos, imposto sobre propriedade, operações financeiras, comércio exterior, etc., etc. Mas como é que é no resto do mundo? É exatamente o contrário. É 20% de imposto de consumo da arrecadação tributária, 20% baseado em imposto de consumo e 40% em cima do imposto de renda. Porque o imposto de consumo ele é transversal, ele é cobrado indistintamente de todas as classes sociais. E, evidentemente, que a classe mais pobre, que gasta 90%, se não 100% da sua renda em consumo, vai pagar mais imposto que o rico que poupa, que gasta apenas 20%, 30% da sua renda, e o resto ele tem capacidade de poupar, investir, enfim, criar patrimônio. Aí que está o erro básico. Então, quando se fala de fazer justiça social, nós não estamos ainda fazendo justiça social. E aí vem essa proposta que eu considero
absolutamente irrealista do cashback. Eu sou profundamente anti o cashback. Não porque o cashback tenha uma má intenção, não, ao contrário, ele é muito bem intencionado. Vamos devolver o imposto que não deveria ser cobrado dos mais pobres. Agora, isso é impossível de fazer, e eu explico por quê. Primeiro, para definir a linha de corte. Vamos supor que fosse R$3.000. Quem ganha 2.900 está no cashback, 3.100 não. O próprio deputado Reginaldo confirmou aqui, pois é, nós temos 2/3 da população ainda de renda média baixa e tal, que vai ficar fora. Então, e essa questão do cashback também não atinge os invisíveis. São 10 milhões de brasileiros que não têm bancarização, não têm CPF, não têm nada. Como é que eles vão receber? Então, é uma proposta inviável, fora o custo, onerosa, provavelmente vai ter fraude, uns vão mandar os outros comprarem no nome para ter cashback. Então, é cheio de dificuldades que vai dar... o princípio da simplicidade está sendo contestado pela essa proposta de cashback. Se é para fazer justiça social, muito melhor aumentar o imposto de renda, 2%, 3%, e não tem essa história de cashback. Bom, outro erro que tem aqui, e foi a pergunta sobre proteína animal, eu quero corrigir aqui um equívoco de informação que o governo tem feito. Porque nós fizemos contas e o governo não apresenta suas contas, não é transparente. Eu tenho participado da negociação no GT, eles não mostram a conta. Falam, não, proteína animal vai aumentar 0,6. Mentira, não vai aumentar 0,6, é 0,2. Então, isso aí cria uma informação falsa que coloca um ônus em cima da proteína animal, como se fosse algo que ia distorcer a estrutura tributária no Brasil. Não, proteína animal tem que estar como estão em todos os países que têm redução de imposto. A proteína animal está ali, junto com os produtos saudáveis, nutritivos, que está já na Constituição, isso não tem mais que ser discutido. Já está na PEC, no artigo 8, artigo 9, leiam com clareza o que está escrito lá. E aqui entra também a questão dos ultraprocessados. Esse conceito de ultraprocessado é um conceito meio abstrato, genérico. Quando a indústria de alimentos nasceu, há milênios, que começaram a processar alimentos no mundo, para quê? Para o alimento ser mais saboroso, ser preservado e ser nutritivo. E assim é feito. Pode ter uns ou mais ou menos qualitativos do ponto de vista da saúde humana, depende da pessoa. O meu médico, por exemplo, diz, Roberto, coma menos sal, porque você tem problema de pressão. Ok, eu vou comer menos sal, mas não é que o sal faz mal a todos. Faz mal para uns, menos para outros. Tudo depende da dose. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, o que nós temos é que ter mais educação alimentar, isso sim. Mas diferenciar os alimentos por uma questão de imposto está errado nesse sentido de querer demonizar os alimentos por causa de imposto. Acho que é outro erro que tem aqui. E outro erro, para terminar, quero falar outra coisa aqui. Concluindo, eu nunca ouvi nessa discussão do setor público, nós privados temos falado isso, o conceito de elasticidade. Como economista, eu não posso deixar de falar disso. Porque quando você aumenta o imposto sobre alimentos, você diminui o consumo. E aí eu quero pensar também no produtor. Na hora que você diminui o consumo e cai, portanto, a produção, nós estamos trabalhando contra o país. Nós queremos aumentar a produção, aumentar a base de consumo. Então, o imposto mais alto significa menos consumo. E aqui, outro erro, para não dizer mentira, que o governo tem feito. Eu tenho trabalhado junto com a Abras, lá no GT. O setor de supermercado e varejo tem um faturamento consolidado, João, de R$1 trilhão, você sabe disso. R$1 trilhão. Imagina que o Ministério da Fazenda vem com um número que a arrecadação tributária dos supermercados é de 21% do faturamento. Portanto, 210 bilhões de reais. Nós temos as contas, nós fizemos um apanhado de supermercados, chegamos ao máximo de 13% sobre o faturamento, que é 130 bilhões, que já é um número estratosférico. E aí ele diz que vai reduzir a carga tributária, porque, na média,
ponderada da proposta da Secretaria de Reforma Tributária, ele acha que nós temos 21, baixaria para por volta de 15, 16. Mas, de fato, eles, sem considerar os regimes especiais, sem considerar a substituição tributária, porque eles não têm esses números dos estados, eles consideram que é 21, mas não é 21, é 13. Então, vai aumentando de 13 para 15. Estão aumentando a carga tributária. Portanto, o conceito da neutralidade aqui não está sendo também preservado. E a gente tem que mostrar esses números com clareza na imprensa. É importante o Poder 360, os outros órgãos repercutirem os números corretos, para que a população não seja enganada na reforma tributária com números falsos, números equivocados de quem não sabe fazer conta. E eu desafio publicamente, levo os números na mesa e provo que há aumento de carga tributária nos alimentos da forma que está sendo proposto. Muito obrigado. Roberto Gianetti, muito obrigado pela sua apresentação. Eu convido agora a falar o presidente da ABIA, João Dornelas. O tempo do senhor também é de 5 minutos. Muito obrigado, Poder 360, por essa oportunidade para discutir um tema tão importante. Eu acho que o título desse seminário, o impacto da reforma na mesa dos brasileiros, já nos incumbe da responsabilidade que é falar para o brasileiro aqui. É um prazer ter ouvido aqui o deputado Reginaldo Lopes, Roberto, o Nilson Leitão, e gostaria de cumprimentar o deputado Reginaldo Lopes, em nome dele, todos os integrantes do GT, que têm trabalhado dia e noite para que o Brasil tenha uma reforma que seja realmente positiva, né? Nós não temos nenhuma dúvida que isso vai simplificar, vai facilitar, a reforma veio para isso e a gente tem realmente que aplaudir essa iniciativa do Congresso Nacional, do governo federal, em estimular que a reforma acontecesse, finalmente acontecesse, né? Provavelmente ela não vai ser a reforma perfeita, mas é um avanço, sem sombra de dúvida, para o Brasil. Para nós, é muito importante, nós temos defendido desde o início a ABIA, a UNCAB, na União Nacional da Cadeia de Alimentos e Bebidas Não Alcoólicas, a gente tem defendido desde o início, desde as discussões da PEC no Congresso, que todo alimento brasileiro deveria pagar menos imposto, né? E qual que é esse alimento que nós estamos falando? O alimento que se vende na feira livre, o alimento que se vende nas quitandas e o alimento que se vende no supermercado também, né? Do ponto de vista alimento industrializado, se você pega todo o alimento industrializado no Brasil, a gente tem a segunda maior carga tributária do planeta. A gente paga 24,4%, só fica atrás de um país da Europa, um só país, ou seja, nós temos a segunda maior carga tributária do planeta. Então, se a gente quer fazer realmente, Roberto, como você bem colocou aqui, justiça social, para nós, a justiça social deveria ser promover que o alimento chegasse com mais facilidade à mesa do brasileiro. E chegar com mais facilidade, nós estamos falando de aumentar o acesso da população brasileira. Quando você olha que 72% da população economicamente ativa no Brasil recebe até 2 salários mínimos, e compromete, às vezes, mais de 40% dessa renda com alimento, ora, se nós queremos promover, então, uma justiça social, devíamos facilitar a que o alimento chegasse lá. E a melhor maneira de facilitar esse acesso é que todo o alimento pagasse menos imposto, né? Então, nós vemos com muita satisfação que, com muito trabalho das frentes parlamentares, o Congresso Nacional, o legislador, acertou muito na fase da PEC, da PEC 32, né, o ano passado, em todos os debates, que criou essa alíquota que o Nilson colocava aqui, criou uma cesta básica nacional e a alíquota com 60% de desgravação. Nós pagamos 24,4%, os países da OCDE, os 38 países que formam a OCDE, pagam 7%. Então, se a gente tem uma desgravação da alíquota modal, provavelmente nós vamos estar chegando mais próximo a esses 7%. Então, para nós, todo o alimento destinado ao consumo humano, como ficou plasmado no texto constitucional, deveria ou estar na cesta básica ou, então, no máximo, nessa tarifa desgravada em 60%. Isso sim seria um avanço, isso nos colocaria próximos aos países que estão chegando da OCDE, né? No entanto, a gente sabe, apesar de que no texto do PLP não veio esse termo, a taxação dos alimentos ultraprocessados, a gente tem visto muita pressão de ativistas, de ONGs, de várias camadas da sociedade, dizendo que os alimentos ultraprocessados ou a indústria deveria pagar mais imposto. E aqui é um equívoco que a gente tem que esclarecer, né? O deputado Reginaldo Lopes falou, o Nilson falou e o Roberto falou também de forma bastante clara. Essa é uma reforma tributária do consumo. Quem vai pagar é o consumidor.
Portanto, aumentar o preço de qualquer comida, qualquer alimento, qualquer bebida açucarada, por exemplo, como está sendo proposto, significa que é o consumidor que vai pagar mais. Isso tem que ficar muito claro, né? E quanto aos alimentos ultraprocessados, esses chamados ultraprocessados, né, eu chamo sempre a atenção que, de uma maneira não muito transparente, toda vez que você vir um estudo que fala que ultraprocessado causa algum problema, vem acompanhado de uma foto, e quase sempre a foto é a mesma, com meia dúzia de produtos que se repetem ali, né? Mas nós estamos falando aqui, Roberto, de 5.700 itens, 5.700 produtos alimentícios diferentes que estão presentes na nossa despensa e na nossa geladeira. Se você olhar a geladeira, a despensa dos brasileiros, com muita certeza, 90% dos produtos que estão ali seriam incluídos nessa classificação que a ciência e a tecnologia de alimentos discorda, que são os ultraprocessados. Praticamente escaparia de ser chamado de ultraprocessado os alimentos que usam pouca tecnologia, né? O fubá, a farinha, o feijão, o arroz, a carne, esses seriam os que escapariam. O resto todo, com muita certeza, altíssima probabilidade, cairiam dentro dos ultraprocessados e, portanto, segundo as pessoas que defendem que esses produtos deveriam pagar mais imposto, nós estamos dizendo que 90% dos produtos na mesa do brasileiro deveriam pagar mais imposto. Evidentemente que a união da cadeia de produtores de alimentos e bebidas do Brasil tem que ser contra isso. A gente tem lutado para que o alimento chegue mais barato. Para nós, esse debate de que se um alimento A ou B deveria pagar mais imposto é um debate desonesto que não devia nem sequer estar sobre a mesa de discussão nesse momento. Obrigado, João Dornelas. E eu peço ao presidente da ABIR, Victor Bica, uma fala inicial sobre o tema. Você também tem 5 minutos. Não, obrigado, João. Bom dia para todos. Queria parabenizar aqui o Poder 360, Fernando, por ter aberto esse espaço. A UNCAB aqui, nossas 4 entidades, que temos realmente lutado aí para que a gente possa deixar muito claro, a gente ouviu aí o deputado Reginaldo Lopes falar de transparência, trazer informações claras do efetivamente o que a gente tem aí no nosso setor. A gente defende a reforma tributária, acho que ela é importante, a gente já viu aqui tanto o Nilson, Roberto e o João falarem de temas importantes, como a importância da reforma para a simplificação, questão da desoneração dos alimentos, a importância de a gente ter efetivamente um sistema de consumo mais alinhado, mas a gente ficou muito surpreso com a inclusão de bebidas açucaradas no imposto seletivo. A gente sabe que, e até como uma forma de combater a obesidade, essa que veio a justificativa. E a gente sabe que a obesidade é uma questão multifatorial, não é um ingrediente e um produto que vai resolver a questão da obesidade. O Roberto falou mesmo disso agora. Então, eu queria chamar a atenção para 3 pontos importantes para justamente a gente trazer essa discussão de por que bebidas açucaradas está no imposto seletivo e nenhum outro produto está lá como grande vilão da obesidade. Primeiro, a questão do açúcar. A gente viu que o açúcar está na cesta básica com alíquota zero. O Fernando até perguntou para o deputado Reginaldo como é que ele via esse contrassenso. E a gente vê também, porque o açúcar está acertadamente na cesta básica. É um alimento essencial, a população precisa. Agora, quando você coloca ele numa bebida, ele vira um vilão, vira uma questão do mal. O deputado Reginaldo falou a diferença entre produto e ingrediente. Eu espero que a Márcia Terra possa esclarecer isso aqui depois para nós, mas a gente acha que é um contrassenso. Não faz sentido o açúcar acertadamente estar na cesta básica com a alíquota zero e o refrigerante, grande vilão da obesidade, está lá com o imposto seletivo, porque tem açúcar. É a única razão, não tem outra razão. Tanto que é bebidas açucaradas. Então, ou seja, o açúcar ele muda, né, de papel quando ele entra numa bebida. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que quando a gente traz para cá os dados do Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde faz uma pesquisa anual chamada Vigitel, desde 2007, um legado do ex-ministro José Gomes Temporão, a gente vê que a obesidade cresceu 105% no país. É um tema de importância, a gente tem que trabalhar isso aí. Mas, da mesma forma, a gente vê que o consumo de refrigerante, nesse mesmo período, caiu 51%. Então, é muito simplista dizer, olha, refrigerante é o causador da obesidade. Na verdade, não é, pelos dados do Ministério da Saúde. Quando a gente pega também a POF, Pesquisa de Orçamentos Familiares, refrigerantes, bebidas açucaradas, vamos dizer, é responsável somente por 1,7% de todas as calorias que o brasileiro consome. Então, também é um contrassenso dizer, olha,
eu vou taxar bebida açucarada para combater a obesidade, ele representa menos de 2% de todas as calorias. Sem contar todo o trabalho que o próprio setor, e aqui a BIA, a ABIR, a ABIMAP, a ABICAB, todos aqui que estão na UNCAB, fizeram com o Ministério da Saúde de reformular produtos, tanto começou aí com sódio, gorduras, e agora, mais recentemente, açúcar, para que o perfil nutricional desses produtos pudessem ser mais adequados ou pudessem ampliar o seu portfólio. Então, assim, é um contrassenso também, pelos dados do Ministério da Saúde, que a bebida açucarada esteja lá. E o terceiro, a gente esteve com o ministro Haddad, o ministro falou muito, olha, não, esse imposto é um imposto extrafiscal para mudar a questão, né, de hábito de consumo e tudo mais. A gente tem visto essa discussão do imposto seletivo sem se levar em conta a questão da extrafiscalidade dele. Não é um imposto arrecadatório. Eu escutei o secretário Bernardo Api falar, não, bebidas açucaradas está lá porque ele tem IPI e eu preciso arrecadar IPI. Então, ou seja, a gente está confundindo a questão do imposto seletivo com a questão arrecadatória. Não se pode fazer isso. O Roberto falou também da questão, não, se a gente tirar uma coisa ou botar outra, isso vai impactar na alíquota do IBS. Mas o imposto seletivo, ele tem uma outra finalidade. E nessa discussão a gente está confundindo isso. Então, assim, a gente entende que é efetivamente uma ação discriminatória no setor de refrigerantes, sem fundamento para estar no imposto seletivo, e a gente espera que todo o trabalho que foi feito pelo grupo de trabalho e agora a Câmara possa corrigir esse erro, para que a gente não tenha essa nódoa na reforma que a gente está aprovando agora. Porque não faz sentido ter o açúcar acertadamente na cesta básica e o refrigerante sendo taxado como um único vilão. Então, assim, eu acho que esses 3 pontos são importantes para que a gente efetivamente coloque a discussão do imposto seletivo num caminho correto. Ele é importante, existe em outros países, mas a gente precisa efetivamente trabalhar de uma forma correta. E só para finalizar, tem um estudo muito interessante da consultoria McKinsey, fez algum tempo atrás, sobre obesidade. Eles analisaram isso no mundo todo. O Nilson estava falando agora na Itália, imagina se tivesse imposto na Itália para ultraprocessado, como é que ficaria o italiano. Então, assim, de todas as intervenções que você pode fazer, está no estudo da McKinsey. O imposto é a última de eficiência para combater a obesidade. Tem uma série de outras que o Brasil já vem adotando. O Brasil é modelo nisso, no trabalho junto com o Ministério da Saúde. Então, assim, foi uma surpresa e a gente espera que o grupo de trabalho e a Câmara agora corrija esse erro e exclua bebidas açucaradas do imposto seletivo e, como todos os alimentos, né, tenha uma tributação justa para que chegue na mesa dos brasileiros de forma adequada. Obrigado. Obrigado, Vitor Bica. E para começar o debate do painel Desafios e Oportunidades, eu informo que as perguntas serão direcionadas para cada convidado, que vai ter 3 minutos de resposta. E eu começo pelo Nilson. Quando a gente fala de cadeia produtiva de alimentos e bebidas, indiretamente a gente está falando sobre o agro. Como que o agro, especificamente a bancada do agro, tem visto na Câmara dos Deputados o debate sobre a regulação e a regulamentação da reforma tributária? Bom, Guilherme, primeiro, eu já disse na abertura de que nós nos preparamos, né, com esse grupo de trabalho, ouvindo todos os setores, todas as entidades. Cada entidade tem seus associados e é claro que isso acaba tendo uma proximidade da realidade mais fácil, né? Cada associado tem a sua estrutura tributária, tem os seus economistas, seus advogados tributaristas, então chega uma bola bem redonda ali, próximo da realidade de cada um. Claro que dentro de um conceito do agro, onde se tem o produtor, tem a indústria e tem os supermercados, tem a exportação, que também está ali discutindo a sua desoneração e tudo mais, tem alguns conflitos de ideias, tem conflitos de interesse, tudo isso é se somado a isso. Mas tem um conceito principal sobre isso, o conceito que o Instituto passa para a frente parlamentar e a frente parlamentar abraça é o conceito de desonerar
o alimento no Brasil. E para desonerar começa no início, na produção. Né? Começa lá com o produtor rural, porque produzir no Brasil já é caro. É caro pela logística, pelo preço de óleo diesel, é caro pela mão de obra, é caro por muitos fatores. Né? Então, não é fácil produzir no Brasil, é caro pelas regras. Né? O Brasil é um país muito exigente para se produzir alimentos, nas questões ambientais, trabalhistas, né? Um país diferenciado dos demais do mundo todo, nenhum tem a regra que o Brasil tem. Aliás, se implantar a regra brasileira na Europa, é uma guerra civil lá, com certeza. É a mesma regra para produzir alimentos. Então, dentro desse custo Brasil já que tem na produção de alimentos, a ideia é justamente ter essa desoneração. O grande trabalho que foi feito é a unificação. Nós conseguimos reunir 29 frentes parlamentares de todos os setores para ter a mesma ideia, para seguir no mesmo rumo, para entender que nós precisamos desobstruir de quem produz, de quem gera renda e gera emprego, essa carga, esse peso, e fazer o governo entender que não podemos ser apenas esse fator arrecadatório pelo tributo em si, porque está provado que onde tem produção agrícola, essas cidades têm um IDH melhor, tem uma mortalidade infantil menor, ela tem uma receita maior, ela tem uma qualidade de vida maior. Então, onde tem produção de alimentos, também tem mais dinheiro circulando naquela localidade, para as prefeituras, para o Estado e, lógico, consequentemente, para a União, onde tem a maior fatia de tudo isso. Então, o grande papel da Frente Parlamentar é justamente fazer esse convencimento. A FPA tem feito isso, o Congresso abraçou no primeiro momento, vai abraçar no segundo, lembrando em números também, né? Precisa de 257 votos para aprovar o PLP. Uma frente parlamentar como essa já alcançou uma de 310, 320 votos. Então, ela é preponderante nessa aprovação. João Dornelas, o deputado Reginaldo Lopes comentou na apresentação inicial dele, né, agora há pouco, que a reforma tende a melhorar o ambiente econômico. Ele até citou um número que, na estimativa dele, pode haver um crescimento em função da reforma tributária de aproximadamente 2% do PIB. Um levantamento da indústria mostra que o imposto sobre os alimentos industrializados no Brasil é em média de 24,4% e na OCDE de 7%. O que essa diferença de taxação representa hoje para a competitividade do setor? E a reforma tende a impactar essa disparidade tributária entre a indústria nacional e internacional? Guilherme, esses números que você mostrou para a gente, esse 24,4%, é uma pesquisa que a FIPE fez, junto com a indústria de alimentos, checando todos os países do planeta, quanto que a gente paga, e realmente é o que eu falava no início da minha fala, né? 24,4% é muito imposto que o brasileiro paga para se alimentar sobre os alimentos industrializados. Você imagina que você senta num restaurante, tem lá no seu prato o arroz, o feijão, uma carne qualquer, porque as pessoas às vezes imaginam que o alimento industrializado são só os produtos, o chocolate, o biscoito. Não, tudo isso aí passa pela indústria. O açúcar passa, o sal passa, né? Então, no seu prato tem arroz, que passou pela indústria, tem feijão, que passou pela indústria, tem uma proteína e tem uma polenta, por exemplo, lá. Vou fechar nesse aqui, né? Aquela composição que você tem ali, toda ela industrializada, na média você estaria pagando 1/4 do seu prato em imposto. Você acha que está comendo o prato inteiro, né? Mas 1/4 dele, quem está comendo é o Tesouro Nacional que está levando em forma de imposto. E quando você compara com os países da OCDE, 7%, você vê que tem esse caminho grande que o Brasil pode caminhar, né? Então, outra vez, o legislador acertou ao criar essa desgravação de 60%, porque, vamos dizer, se a tarifa modal ficar nos 25%, por exemplo, a gente está falando de uma tarifa de 10% já para aqueles alimentos que estariam nos 60%. Juntando com aqueles da cesta básica que foram desgravados totalmente, né, que seria 0% de imposto, a gente acredita, então, que o brasileiro estaria pagando menos. O Brasil está dando um passo grande no sentido de entrar nesse clube dos países que reconhecem que a sua população tem direito de comer de uma maneira menos cara, pagando menos imposto. Então, para nós, o legislador acertou muito e nós apostamos que isso pode, sim, estimular o desenvolvimento, mas, mais que isso, estimular a que o brasileiro se alimente melhor. O deputado falou uma outra coisa interessante, que algumas pessoas ficaram em dúvida. Ele falou, importante é o ingrediente. De fato, é assim, todo mundo sabe que o açúcar, o sódio, a gordura, a gente tem que tomar cuidado com eles. Mas isso independe de onde o produto for feito. Ele falou também, o importante não é o processamento, né? Porque você pode fazer uma feijoada em casa, tá certo? E ela pode ser alta em sódio.
Você pode exagerar na sua mão, talvez você faça uma dessalga incompleta daqueles apetrechos que a gente põe na feijoada, ela pode ficar salgada, né? Ela naturalmente já vai ter uma dose de gordura maior. Então você tem que tomar cuidado sempre. Isso é uma recomendação que a OMS faz e que nós estamos de acordo. O consumo de sódio, gordura e de açúcares tem que ser cuidado. E por isso a Anvisa acertou muito ao criar a rotulagem nutricional frontal. Essa questão já está endereçada, de levar maior informação ao consumidor. Eu volto a falar, independe de onde você faça o produto. O processamento de alimentos, número de etapas, quantidade de ingredientes, presença de aditivos, não tem nada a ver com a qualidade nutricional de um alimento, não tem nenhuma relação com a qualidade nutricional. Outra vez, se você faz na sua casa, por exemplo, uma feijoada, vou usar o mesmo exemplo, que fica fácil de entender, né? Provavelmente ela vai ter uma densidade nutricional mais forte do que se você fizesse um refogadinho de chuchu. Você está fazendo na sua casa, 2 produtos completamente diferentes. Algum deles é ruim ou bom? Não é esse o conceito. O conceito é assim, você não pode comer feijoada todo dia e também não deveria comer só refogadinho de chuchu todos os dias. Você vai num pastel de feira, você quer uma coisa melhor do que pastel de feira com garapa, né? Faz parte da cultura nacional. Aquele pastel provavelmente é alto em sódio, alto em gordura e alto em carboidrato, que você está tomando um suco, uma cana de açúcar ali, Vitor, né? Que é praticamente 90% de açúcar. Isso faz parte da cultura nacional. Ah, mas ele não é processado, então ele não vai fazer mal. Você imagina? Então, assim, esse conceito tem que ter um debate mais honesto sobre isso. Processamento de alimentos não tem relação com a qualidade do alimento. O que define a qualidade de um alimento é a sua composição nutricional. E sequer onde ele é feito, se é em casa, ou se é na feira livre, ou se é na indústria. Obrigado. Roberto Gianetti, você comentou na sua fala que o cashback ele impacta um dos principais pilares da reforma, que é a ideia da simplificação. Ou seja, pode gerar fraudes, pode complicar todo o sistema tributário brasileiro. Ainda dá tempo de voltar atrás na sua avaliação dessa ideia do cashback e como poderia ser feito isso, olhando do ponto de vista mais econômico que político? Eu acho que a resposta quem vai dar é o parlamento, né, Nilson? E, para meu ver, o cashback não vai ser aprovado, pelo que eu sinto. Tá aí a resposta. Pelo que eu sinto da conversa com os deputados, a chance do cashback passar é praticamente nula. E vou dizer mais uma coisa. Ontem, na Folha de São Paulo, tem lá uma notícia estampada em manchete: Banco Mundial aprova o cashback como o melhor sistema. Mentira! Vou revelar aqui outra coisa, quem é um consultor do Banco Mundial, não é o Banco Mundial. Eu liguei para o Washington para saber, falei com um colega no BID, e ele me diz, não, o Banco Mundial não tem posição sobre isso. Veja só a que ponto chegamos. Fact-check em tempo real agora, né? E dou um furo aí para o Poder 360, procure saber disso, se o Banco Mundial tem uma posição oficial sobre isso. Não tem. Então, eles estão tão sem argumentos, que eles estão procurando apoio. Inclusive, até uma ironia, quer dizer, o PT, que sempre combateu o FMI, Banco Mundial, querem o arroxo no Brasil, etc. Agora, de repente, o Banco Mundial virou a muleta para defender o cashback. Aliás, aonde tem cashback no mundo? Não tem. A rede de proteção social é importante, não estou dizendo que não é. Bolsa Família, seguro-desemprego, são medidas políticas públicas importantes, mas o cashback é uma coisa diferente. É devolver o imposto que não devia ser cobrado. Que, aliás, o governo tem sido, desculpe usar essa expressão até, desonesto na questão de devolução dos impostos. Nós, do setor privado aqui, vimos outro dia o ministro da Fazenda dizer que não ia mais devolver o PIS/COFINS acumulado. Que segurança jurídica você tem sobre isso? Então, sabe, aqui é uma questão, para o meu ver, de princípio. A questão da simplicidade, neutralidade, equidade, constitucionalidade e, acho que falei os 4, os 4 conceitos, pilares, que foram criados no início da reforma tributária. Se eles não forem preservados, a população brasileira, a sociedade civil, tem que reclamar, tem que contestar. E coloco, quer dizer, inclusive, um número aqui sobre a questão da neutralidade, para que os senhores todos, senhores e senhoras, prestem atenção. Qual é o total da arrecadação de imposto de consumo hoje? 1,3 trilhão de reais. O governo, na sua voracidade
fiscal vai querer aumentar a arrecadação tributária através da reforma. O que o Vitor falou, quer dizer, então olha para a indústria de bebidas não alcoólicas e dizer, não, eu vou arrecadar o IPI que eu estava cobrando, eu vou cobrar mais deles. Não importa se a questão se é nutritivo, não é? Ele está querendo imposto. Infelizmente, hoje, no problema do equilíbrio fiscal no Brasil, você tem 3 possíveis soluções. Ou você aumenta imposto, ou você reduz despesa, ou o PIB cresce, e aí a relação dívida-PIB melhora porque o PIB cresce mais do que a dívida. Não é o que está acontecendo. A dívida está crescendo mais que o PIB. Reduzir despesa, eles não falam de reduzir despesa, só aumenta a despesa. Então, qual é a solução? Vamos aumentar imposto. E nós estamos dispostos a pagar mais impostos? Claro que não. Chega, 35% de carga tributária já é um abuso. Aliás, todas as grandes revoluções do mundo foram por questões tributárias. Independência dos Estados Unidos foi por conta dos impostos que os ingleses cobravam. Inconfidência mineira foi por causa do quinto que cobravam dos ouros. Que gerou a expressão quinto dos infernos. E agora, o quinto dos infernos. E agora chega na reforma tributária, nós vamos aceitar o aumento da carga tributária? Alerta a população, eles querem cobrar mais impostos. Chama a atenção, 1 trilhão e 300 bilhões, nem um centavo a mais. Victor Bica, eu queria voltar à sua fala anterior. Você destacou aí, né, toda essa tentativa de trazer o imposto seletivo para os refrigerantes. O Brasil é hoje o maior exportador de açúcar do planeta. Qual que é a mensagem que a gente passa para os outros países se a gente criar esse imposto seletivo sobre os produtos que contêm o nosso açúcar? A gente abre a porta para que todos esses outros produtos que levem açúcar, no futuro também sejam taxados. Começa aqui com bebidas açucaradas e depois vai para outras categorias. Eu acho que a gente tem que ter um debate aqui, efetivamente, sério do ponto de vista de saúde, então, que é a razão do imposto seletivo. A gente viu esse imposto ser instituído em outros países. O mais famoso é o México. O México tem há 10 anos esse imposto. Do ponto de vista de saúde, hábitos de consumo, ele não resolveu nada. A dieta mexicana continua alta, mais de 3 mil calorias, ou seja, a população não mudou seus hábitos, e é um imposto, como o próprio Roberto falou, altamente regressivo, talvez seja o mais de todos. Porque quem paga esse imposto no México é a população mais pobre, paga quase 60% desse imposto. E esse é um produto, a gente tem aí o Instituto Cantar, é o produto que está em mais lares brasileiros. A gente escutou até na audiência pública, que o deputado Reginaldo Lopes se referiu aqui, uma fala que tem que ser regressivo mesmo, o pobre não pode tomar refrigerante. A gente escutou isso, assim, é um absurdo, né? Ideologia, né? Está tudo errado. Totalmente equivocado. Eu escutei isso lá e todos aqui que estavam lá escutaram. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter um cuidado de não vilanizar, tem que ter um cuidado de evitar de realmente impactar o ponto econômico. O Roberto estava falando outro dia que ele voltou da China e perguntaram, por que China e Índia crescem muito mais do que o Brasil? Eu estava falando para ele, o setor de bebidas não alcoólicas o do Brasil já foi o 3º maior do mundo, perdendo para os Estados Unidos, para o México, com um potencial de crescimento absurdo, porque tem um per capita muito baixo. A Índia já passou, a China já passou, e a Índia vai passar agora, por conta disso, desse tipo de decisão equivocada, em que você cria uma carga tributária absurda, leva essa questão da elasticidade, a gente acha que o professor Holland vai falar disso aqui, e é que a gente viu em outros países. A Dinamarca instituiu esse imposto, 1 ano depois ele cancelou, porque só estimulou contrabando na Dinamarca, a compra em outros países, o impacto no emprego. Hoje esse setor gera 2 milhões de empregos, 140 fábricas espalhadas pelas pequenas cidades brasileiras. Isso tem um impacto enorme, não tem jeito. Você não pode aumentar essa carga tributária de uma maneira artificial e pensar que não vai acontecer nada. Claro que vai acontecer. Então, acho que, além de vilanizar o ingrediente, a gente está dando um tiro no nosso crescimento econômico de um setor que tem tudo a ver com a cultura brasileira e com um potencial de crescimento muito grande. Nilson, a regulamentação da reforma tributária contempla o grupo de alimentos que está na cesta básica, que vai ser desonerada.
Há outros grupos de itens que terão alíquota reduzida em 60%. E, além disso, há produtos que não estão no primeiro nem no segundo. Nesse caso, esses produtos podem ter uma alíquota cheia de 26,5%. Por que dividir em subgrupos? Por que não fazer uma coisa transversal e simplificar todo esse processo? Esse é o sonho de todo mundo, né? A simplificação. Nosso desejo é isso. Eu vou ser repetitivo. A cadeia de produção de alimentos, a cadeia de alimentos no Brasil, aquilo que vai para a mesa do brasileiro ou vai para a economia, o caso da exportação, não deveria ser jamais o alvo, né, do fisco brasileiro em ser arrecadatório. É um equívoco, é um erro. Está comprovado que esse trabalho desonerado, essa produção desonerada gera mais emprego, gera mais renda, gera mais condições para o Brasil desenvolver. E é esse equívoco. O que o Roberto acabou de dizer sobre essa sanha da arrecadação e não buscar, de fato, uma reforma que o Brasil precisa, o caminho mais fácil é aumentar imposto, né? É o caminho mais fácil. Mas precisa ter uma reação, sim, porque se não tiver essa reação e exigir do Brasil uma reforma administrativa, esse tamanho não vai parar, porque a conta pública é igual unha, ela cresce todo dia. Você tem que cortar, você tem que podar, você tem que parar. O problema é que o sistema do Brasil não tem isso. Você quer todo dia ter alguma coisa nova com o dinheiro que você não tem. Você quer fazer sombra todo dia, que é chapéu alheio. Não consegue fazer. Então, essa distorção de valores não é apenas dizer que o pobre não vai ter acesso àquele produto. Não. O pobre, ele tem duas opções. Ele não vai ter acesso, ou ele vai ficar mais pobre, que ele vai comprar. Né? Vai lá querer agradar o filho, fazer isso, e vai querer continuar tendo uma vida como o restante da sociedade tem. Ele não pode ficar à margem da sociedade, porque o governo decidiu que um certo setor da sociedade não pode ter acesso a algum produto. Não é o governo que decide isso. Quem decide isso é a família, quem decide isso é a renda. Né? Então, esse sistema brasileiro ele é sórdido, esse modelo de distorção e criar camadas para decidir o que eu posso consumir ou não, de acordo com o que eu posso pagar, tem que parar, pelo menos no alimento, no vestuário e no remédio. Então, nesses 3 itens, é uma covardia, uma injustiça. Quando se faz isso, é um trabalho contra o seu país, contra o seu povo, de forma sórdida, covarde. Porque esses 3 itens são itens básicos de sobrevivência, mas não é só isso, também é de prazer, também é de dignidade, tem outros temas que envolvem tudo isso. Então, o que tem que acreditar nisso é que, de fato, na votação, o Congresso Nacional vai ter essa sensibilidade de perceber que aquilo que é primordial, aquilo que eleva a autoestima de uma sociedade, e aquilo que é básico para uma sociedade não deve ser visto como um fator arrecadatório, predatório para um governo. Isso é um fato. João, emendo aqui uma pergunta para você. Existe risco de aumento de preço em relação ao que é cobrado hoje, considerando os grupos que entraram na alíquota de 60% ou na alíquota cheia? Sem sombra de dúvida existe. Vou dar alguns exemplos. Pão de forma. Hoje, como tá no PLP, ele vai pagar mais caro do que o consumidor paga hoje, né? Então, nós fizemos análise de diversos produtos e, de fato, por isso é que nós estamos defendendo que alimento tem que pagar menos imposto. Qualquer alimento, né? Quando você percebe... Aliás, o pão de forma, um exemplo que eu citei aqui, acho que não passa pela cabeça de qualquer pessoa no Brasil, Roberto, mas o pão de forma estaria classificado como ultraprocessado. Imagina, quando alguém defende imposto seletivo, o pão de forma, o cereal matinal, o requeijão. O deputado Zonta está aqui ouvindo a gente. Prazer vê-lo, deputado, aqui conosco. De fato, você imagina só uma situação, Guilherme. Você imagina produtores de leite, Nilson, produtores de leite, pequena quantidade, um pequeno produtor que produz lá 50, 100 litros de leite por dia. Um dia ele se junta com vizinhos dele e fala, vamos criar uma cooperativa de leite. Beleza, vamos trabalhar licitamente, legalmente, pagar salário, pagar impostos e vamos ter uma cooperativa. E começa a produzir leite longa-vida ou leite de saquinho para vender. Maravilha, estão ganhando ali. Bom, aí um dia
um deles, que é o economista, contrata o Roberto Janetti lá para fazer um estudo para ele e fala: vocês estão ganhando pouco. De fato, você está pagando 90 centavos para produzir um litro de leite e está vendendo por R$1, está com uma margem de 10%. Se vocês diversificarem seu portfólio, talvez vocês possam ganhar mais licitamente, legalmente, agregando valor ao produto. E alguém fala: então vamos fabricar requeijão. Requeijão, maravilha, está presente na mesa de todo brasileiro gosta. Pronto, ele estará produzindo um produto teoricamente chamado de ultraprocessado e, portanto, estaria sujeito, segundo algumas pessoas que estão defendendo, ativistas principalmente, a pagar imposto seletivo. Então, assim... Se a gente for falar do leite condensado, então, daí entra açúcar no meio, aí o debate complica de vez, né? Ô, Guilherme, são 5.700 produtos. Você imagina, nós estamos falando aqui de cereais matinais, o paio que entra na sua feijoada, que todo mundo gosta, né? Todas as salsichas, todos os produtos. Imagina se tem requeijão, todos os iogurtes com frutas. Imagina, produto que o consumidor consome e tem a informação correta. Por isso que eu te falo, o Brasil deu um salto a partir do momento que a Anvisa tomou a decisão de criar a rotulagem nutricional frontal. Hoje está na capa, no rótulo frontal do produto, se ele é alto em sódio, alto em gordura ou alto em açúcar. Por quê? Essa é uma preocupação do OMS e o consumidor tem que ter o direito à informação correta para que ele, consumidor, tome a decisão de consumo, a melhor decisão baseada nas suas necessidades e suas preferências e as necessidades e preferências da sua família. Não porque alguém vem impor um modelo para dizer você deve comer isso ou você não pode comer isso. E quando você cria imposto sobre qualquer produto de consumo humano que nós estamos falando aqui, você está obrigando o consumidor a pagar mais caro. Então, não tenha dúvida, a reforma como tá feita hoje, você vai ter produtos na cesta básica e vai ter produtos de consumo normal, cotidiano, que está na vida dos brasileiros, pagando mais caro do que se paga hoje. Isso, para nós, está completamente incorreto. São produtos que são seguros, produtos que não têm nada de nocividade, contrário ao que muita gente quer falar. Imagina, o processamento de alimentos, ele existe para transformar matéria-prima, que muitas vezes não é segura, ou não é segura no sentido de poder consumir in natura, em produtos seguros, produtos processados. Eu sempre digo, Guilherme, aqui eu termino, porque eu já vi que o meu tempo está piscando ali, viver nesse nosso planeta é uma luta constante pelo alimento. Né? Você vê que países invadem terras de outros países, você vê que tribos se degladeiam porque uma terra tem capacidade de produzir mais alimento ou não. Até na nossa casa, talvez você more sozinho e fale assim: na minha casa não tem ninguém brigando comigo. Tem sim. Você põe um tomate sobre a mesa, uma banana, uma maçã e deixa lá uma semana, alguém vai lá tentar comer lá na sua frente. São as bactérias, os fungos que estão presentes ali, que ganham essa corrida da gente. Vai lá e estraga o tomate apodrece. Mas, na verdade, essa putrefação foi feita pela presença de bactérias e fungos. O que o processamento de alimentos faz é dar uma vantagem tecnológica ao homem nessa corrida contra as bactérias e fungos que estão presentes. Na hora que você pega aquele tomate, processa e faz um molho de tomate, um extrato de tomate, né? O molho de tomate também seria ultraprocessado, você imagina? Assim, então você pega aquele tomate e processa o tomate com base na ciência, na tecnologia, entrega um produto seguro para o ser humano consumir, você está dando a ele uma vantagem tecnológica. Né? Você imagina, se não houvesse o processamento de alimentos, nós só teríamos acesso a alguns alimentos durante a safra. Né? E aí tem um problema sério que nem todo mundo conta, porque tem uma falácia, Nilson, que estão usando nos jornais, e a gente vê pessoas renomadas até falando isso. Precisa taxar o ultraprocessado para o outro produto ficar barato. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se você taxar um, os dois vão ficar mais caros. Porque o que faz o alimento natural, o alimento in natura, e aqui não estou defendendo que nós temos que consumir frutas, verduras e legumes, todos. Essa deveria ser a base da nossa alimentação. Né? Por isso eu falo, a gente defende que o alimento da feira e das quitandas também seja mais barato. Né? Mas se você aumenta o preço de um, não vai diminuir o outro, porque o produto in natura, o que afeta basicamente o preço dele é a sazonalidade. Agora está todo mundo pagando azeite muito caro agora porque a região ibérica do mundo está sofrendo uma seca histórica e o azeite disparou. Né? Se você tem um problema no Rio Grande do Sul, o trigo dispara. Você tem chuva agora muito forte, nós vamos ter a consequência dessa chuva. O próprio governo já está estimando o impacto da inflação, porque ele sabe que vai faltar aqueles alimentos in natura que estão presentes ali. Basicamente é isso, e as condições de infraestrutura. Para você transportar uma fruta daqui para o Nordeste, ou do Nordeste para aqui, você precisa de refrigeração, você precisa de infraestrutura correta, e o Brasil, infelizmente, não deu esse salto ainda. Então, é uma falácia dizer que você precisa taxar um
para que o outro fique mais barato. Isso não existe. Isso é conta que é gente que realmente jamais parou para pegar um lápis para fazer uma conta, ou deliberadamente gosta de passar essa narrativa para o consumidor. Janete, pegando aqui o gancho do Dornelas, vamos passar do micro para a macroeconomia. Ele falou que pode sim haver um aumento no preço dos alimentos, caso essa taxação continue dessa forma como vem sendo discutida. Isso poderia ter impacto na inflação, indo um pouquinho mais longe, poderia segurar um eventual movimento de redução na taxa de juros? Com certeza, porque quem foi falado aqui várias vezes, quem vai pagar esse imposto não é a empresa, é o consumidor. A empresa simplesmente recolhe ao fisco aquilo que vai na nota fiscal. E que dessa vez, agora sim, essa é uma virtude da reforma tributária, vai ter mais transparência. A gente vai saber exatamente quanto vai ser pago, porque é um imposto só, o IVA, o CBS vão estar lá destacados, e não vai ter aquela confusão, PIS, COFINS, ICMS e tal, que você nunca acaba sabendo direito que 25% da feijoada é imposto. Agora não vamos saber o que é. Agora, isso que o Dornelas falou, queria agregar mais um ponto. Quem consome mais ultraprocessados? Eu não sou especialista no setor, mas vou arriscar aqui. É claro que é o mais pobre. Por quê? Porque o mais pobre, ele não tem como conservar os alimentos. Provavelmente ele não tem, muitos não têm nem geladeira. Então ele compra o produto que tem mais conservação. Eu trabalho como conselheiro de duas instituições que eu acompanho e às vezes vou visitar a população pobre para ouvir deles o que eles consomem e o problema da fome no Brasil. Uma das coisas que me dá mais medo, e eu já trabalhei no governo, é o tecnocrata de plantão, que acha que sabe tudo e que no gabinete do ar-condicionado de Brasília vai tomar decisão sobre o que as pessoas têm que fazer e comer. E não percebe, por exemplo, pegar os inúmeros exemplos que o Dornelas deu aqui, vou fixar em um. Tira a salsicha da dieta do brasileiro. A reclamação que você vai ter da população é de um absurdo gritante. E você vai numa mesa de discussão lá no GT, a gente fala, não, mas a salsicha é ultraprocessado, tem que ser tributado. Isso é de um absurdo de quem não conhece o que a população come, o que a população quer. As bebidas açucaradas, a população quer. É um absurdo querer cobrar mais imposto sobre isso, porque é regressivo, porque vai reduzir a escala de consumo, a produção cai, porque tem elasticidade de preço. As pessoas acham que vão ter a mesma quantidade com imposto como sem imposto. Não é a mesma quantidade. Claro que a quantidade muda. A elasticidade de renda-preço vai mudando a quantidade conforme essa relação. Eles não medem isso. Então, há erros de conta graves. E aqui a gente tem que olhar, então, a questão, o que isso afeta na macroeconomia. No momento em que você pode gerar inflação nos preços dos alimentos, claro que a Selic vai ter que despertar. Olha, nós temos que aumentar os impostos para reduzir o consumo. Nem sempre essa transmissão da política monetária é tão brilhante quanto se pensa, mas, de fato, reduz o consumo. Agora, reduz o consumo é bom para a economia brasileira? É péssimo. O que no fundo, o que a reforma tributária tem que causar? Aumento do crescimento econômico. Esse número mágico que o deputado Reginaldo Lopes falou aqui, eu queria acreditar nele, que só a reforma tributária vai resultar em 2%. Eu não vi, a base de cálculo disso parece que é secreta, né? Está guardada em algum cofre, ninguém sabe como foi calculado. Mas vamos acreditar que seja possível, eu acho que ela vai melhorar sim. Agora, qualquer crescimento econômico, é tão básico isso em economia, vem de dois fatores: aumento de investimento e aumento de consumo. Se o investidor não investe, se o consumidor não consome, não há economia que cresça. E a gente tem que pensar, a reforma tributária vai melhorar o investimento? Vai melhorar o consumo? Eu tenho dúvidas sobre alguma coisa vai melhorar, mas se nós estamos otimizando a reforma tributária para dar segurança jurídica, para dar realmente redução da regressividade, aumento da capacidade de consumo da população, confiança do investidor de aumentar a produção, melhorar a produtividade, investir em mão de obra, maquinário novo, é isso que nós precisamos fazer no Brasil. Se nós não olharmos o objetivo da reforma tributária, ela fica como uma coisa assim,
de novo, meio abstrata, que a gente não sabe exatamente para que veio. Tem que vir para facilitar a vida do consumidor brasileiro, do produtor brasileiro e gerar crescimento econômico. Senão, ela não tem sentido. Victor Bica, o governo atual ele fala bastante sobre o que eles chamam, e agora eu abro aspas, de neoindustrialização. Um dos setores industriais mais descentralizados que a gente conhece no nosso país é o de refrigerantes. A gente vai numa cidade de interior, eles têm a sua própria tubaína, eles têm sua própria versão do Guaraná, e muitos deles viraram marcas famosas. Agora, se a gente faz uma supertributação sobre esse setor, qual é o impacto sobre a produção industrial brasileira? Olha, a gente já falou aqui, eu falei até antes, né? A gente está aí espalhados por todo o Brasil, como você falou, são 140 fábricas, 71 empresas. Esse setor abastece todo dia, Janete, 1 milhão de pontos de venda. A gente brinca que os caminhões desse setor dobram todas as esquinas do Brasil. É claro que vamos dizer assim, uma elevada tributação vai impactar no que você está dizendo. É o que a gente viu nos outros países. É o que eu falei aqui da Dinamarca, do México. Esse é um setor que, alguns anos atrás, tinha uma evasão muito grande. A gente conseguiu controlar essa evasão, com uma série de mecanismos, inclusive trabalhando com o governo. A gente tem um receio enorme que, com esse aumento abrupto de carga tributária de uma maneira artificial, que o imposto seletivo, e se viu isso no México, enquanto a inflação estava lá controlada, o setor de bebidas teve um aumento absurdo e que acabou sendo repassado ali para o consumidor. E isso causa um impacto grande em investimento, causa um impacto grande de emprego. Então, a gente entende que tudo isso vai acontecer, ou seja, a gente está cometendo o mesmo erro que outros países já cometeram e a gente está achando que, se fizer isso, vai resolver o problema. Primeiro, não resolve o problema da obesidade. Eu até, na audiência da Câmara, brinquei, imagina se a indústria de bebidas açucaradas não existisse mais no Brasil, fosse embora. Não resolver nada do que estão dizendo que vai resolver. E vai voltar toda essa discussão de evasão, de uma série de empresas pequenas. Tem empresas que têm mais de 100 anos. 100 anos atrás não tinha a obesidade que a gente tem hoje. Então, a gente falou muito de estilo de vida, de moderação de consumo. Eu acho que a discussão está sendo desvirtuada para um campo que é mais fácil, que é a arrecadação. No final é isso. Eu peguei um setor que é fácil de cobrar, fácil de arrecadar, eu vou arrecadar mais com ele, mantendo ele, ou seja, numa situação de como era o IPI no passado. Então, nos preocupa muito a questão de um aumento abrupto de carga tributária, já temos uma carga alta aqui. Eu torço para que o deputado Reginaldo disse que realmente todo mundo vai ter uma redução de carga, mas com o imposto seletivo, nosso setor não vai ter. Vai impactar emprego, vai impactar investimento e vai impactar no bolso do consumidor. Como o Nilson falou, ninguém vai deixar de consumir o produto, como no México e outros países. Você acaba gastando mais do teu pequeno salário para consumir esse produto. Por isso que ele é muito regressivo. Então, nos preocupa efetivamente isso e é uma porta aberta para depois a gente ter outras taxações com a mesma justificativa que é para combater a obesidade, que, na verdade, a gente sabe que, pelos dados todos, tem um outro tipo de objetivo. Eu vou dar início agora à última rodada de perguntas e continuo contigo, Bica. A gente fez um levantamento pelo Poder Data em junho deste ano, que é a empresa de pesquisa do grupo de mídia Poder 360 Jornalismo, e ela mostrou que 73% dos brasileiros não concordam com um possível aumento de impostos sobre refrigerantes e refrescos na reforma tributária. O senhor podia comentar esse dado e quais outros números da pesquisa te chamaram a atenção? Então, essa é uma pesquisa que a gente já está na 3ª edição, a gente faz aqui uma parceria com o Poder Data, e os resultados são cada vez piores da pesquisa, né? Ou seja, agora 73%, antigamente era até um pouco menos, cresce cada ano, não acredita que taxar a bebida açucarada vai resolver o problema da obesidade, que é claro, que não é esse a razão da obesidade. Chama a atenção outro resultado da pesquisa, 90%, Roberto, dos entrevistados entendem que a gente paga muito imposto no país, que a gente não devia pagar mais. E eu acho que tem um terceiro dado que é muito importante, 77% dos entrevistados acham que o governo não tem que cobrar e não tem que dizer aquilo que eu posso consumir ou não. Ou seja, ele não pode tutelar, o que você falou, a minha liberdade de escolher. 77% quer informação para que ele possa fazer as escolhas adequadas. Então, assim, essa pesquisa é muito rica.
assim, a gente está nesse caminho, o João falou da rotulagem nutricional, é isso que o consumidor quer. Eu quero ter informação do produto para que eu possa fazer a escolha adequada ao meu estilo de vida. Qual é a responsabilidade das empresas? Colocar um portfólio amplo para que esse consumidor possa fazer, né, a opção de consumo dele adequada ao estilo de vida dele. E é isso que tem sido feito com reformulações, com inovação e com um portfólio cada vez mais amplo. Agora, ninguém quer que o governo diga, você pode consumir isso ou não. Aquilo que eu falei, eu escutei na audiência pública, não, o pobre não pode consumir esse produto. Sim, é um absurdo. Então, assim, eu acho que essa pesquisa ela mostra quão impopular é essa medida. A gente tem visto aí o governo falar muito de popularidade, de preço de alimento. Isso aí acho que é um tiro no coração da questão de ter uma ação impopular. Então, a pesquisa é importante que mostra efetivamente o que pensa o brasileiro nessa questão toda do tributação do consumo, que já tem uma ideia que paga muito imposto, tem um retorno não tão, vamos dizer assim, balanceado com o que paga, e efetivamente não acredita que taxando vai resolver o problema, que é o que eu falei da pesquisa também da McKinsey. O imposto não muda esses hábitos, né? E eu acho que o consumidor quer informação e tem que tratar eles, né, o consumidor com respeito. Eu vou te dar a informação e você vai fazer a opção adequada para você. Por exemplo, esse é um setor que já há muitos anos não vende em escola refrigerantes, por exemplo, até 12 anos. Dentro de um respeito que até 12 anos a tutela é dos pais, não vou fazer isso com as crianças. Não faço marketing infantil até 12 anos também. Então, assim, tem uma responsabilidade muito grande da indústria com o consumidor. E a pesquisa mostra isso. Acho que a pesquisa ela é muito importante, porque ela dá esse retrato que a população já paga muito imposto, quer informação e não acredita muitas vezes que taxando alguma coisa vai mudar o seu hábito de consumo. Nilson, a gente falou muito sobre a simplificação que a reforma tributária propõe. A criação de impostos seletivos impacta essa simplificação? Impacta, sempre impacta, né? Eu acho que a escolha... Eu vou dar aqui um dado interessante, né? Dentro das bebidas alcoólicas, né, temos os destilados, fermentados, e fazendo um estudo sobre a cerveja, sobre o vinho, por exemplo, o vinho brasileiro, ele deveria ser aí algo de uma paixão nacional também, né? O vinho é uma bebida que o mundo inteiro acaba gostando. Mas o preconceito do Estado com o vinho brasileiro é uma coisa impressionante, em todos os sentidos. Você consegue ir para a Europa e trazer 6, 12, 18, 30 garrafas de vinho de qualquer lugar. Mas você não consegue levar o vinho brasileiro para lá, porque eles não recebem, eles não receitam, né? Esse é um detalhe. O imposto para se importar é o mesmo imposto para se vender o vinho nacional. Então, esses detalhes que se discutem na reforma tributária, dentro de vários temas, é que a bebida brasileira, produzida no Brasil, ela precisa ter um olhar diferenciado, mesmo que esteja no imposto seletivo, ela precisa ter um olhar diferenciado na concorrência dessa importação. Poxa, eu vou ficar valorizando a bebida estrangeira que eu vou poder comprar, você já tem o descaminho, você já tem o contrabando, que o Brasil, as nossas fronteiras, Deus nos acuda, né? Entra droga até de charrete, de bicicleta, do jeito que quiser, né? Ainda mais agora que está liberado, né? A gente precisaria que o açúcar fosse tratado na mesma qualidade que foi tratada a maconha agora, né? Ou seja, pode usar à vontade e não vou pagar imposto. Seria melhor assim. Mas o fato principal disso é compreender que essa simplificação possa também entender que a valorização do que produz no Brasil, mesmo aquilo que é visto como imposto seletivo, é importante ter uma diferenciação de alíquota na concorrência. Não é só do ponto de vista da arrecadação do governo e do ponto de vista de seu imposto seletivo. Não é só isso, mas também na concorrência. Eu estou pagando mais barato essa bebida brasileira porque ou mais caro porque tem um imposto alto, ou estou pagando mais barato aquilo que eu estou importando porque lá não tem imposto algum, tem incentivo, é visto como bebida agroalimentar e tudo mais.
Então, esse tipo de mudança de comportamento que precisa ter para poder compreender isso. E, por último, tratando do imposto seletivo, e eu tenho certeza que o Congresso Nacional está muito maduro, né? Os parlamentares estudaram, estão muito atentos, que receberam também informações de todos os setores. Tomara que não apareça ninguém com esse viés tecnocrata ou com esse viés de salvador da pátria. Olha, eu não admito que tal setor possa consumir tal tipo de alimento que vai fazer mal. Ou seja, o pobre faz parte do meu grupo, então esse aí eu vou defender, eu não vou deixar ele comer nem beber nada aí. Não é assim que funciona. Então ele tem que ter, de fato, aí, um tratamento igualitário para todos e, é claro, dando acesso a todos. Porque quem ganha 10 salário mínimo paga o mesmo imposto do refrigerante de quem ganha meio salário mínimo. Então é preciso corrigir isso. Quem que está sendo prejudicado? O pobre. Então ninguém está defendendo o pobre nessa conversa, não. Ao contrário, está prejudicando ele. É ele que está sendo prejudicado. Quem ganha 10 salário mínimo não vai fazer diferença, vai continuar tendo acesso a esse tipo de alimento. Dornelas, considerando o setor de alimentos e bebidas, qual seria a carga tributária adequada para o Brasil? E esse patamar tributário garantiria o crescimento da indústria, a criação de emprego e segurança alimentar no país? O Guilherme, assim, o ideal é que o brasileiro nem pagasse imposto para comer. Imposto é uma coisa que é impositiva. Você não está pagando porque você gosta, está sendo cobrado para comer. A gente tem que ser isso muito claro, né? O Estado, o Tesouro Nacional está te cobrando porque você tomou a decisão de comer. Então, assim, idealmente, nós devemos ninguém pagar imposto para comer. Mas eu gostaria de pegar o tema que o Vitor e que o Nilson acabaram de falar, que é o imposto seletivo, porque a gente vê um outro problema ainda, além da complicação, além da discriminação, além da taxação abusiva, tem um problema. O imposto seletivo e os exemplos de outros países mostram isso, e aqui no Brasil a gente tem exemplos com algumas cadeias produtivas que são claríssimos também os exemplos, eles podem levar o consumidor a optar por produtos clandestinos. O cigarro é um exemplo disso, isso é simples. Né? Não precisa nem chegar nesse ponto. Eu quero dizer, por exemplo, você vai aqui, você tem filhos, né? Comer é uma necessidade básica. Está no básico da pirâmide de Maslow. Ninguém vive sem comer. E você gosta de levar um queijo para casa, seus filhos adoram queijo. E você acha que o queijo está caro. Você vai aqui em várias esquinas em Brasília, você tem uma Kombi ali que vende queijo. Como é que aquele queijo foi feito? A gente reza para que ele tenha sido bem feito. Né? Mas ali não tem uma inspeção federal, não tem fiscais do MAPA, não tem fiscais de Anvisa. Né? Aqueles são produtos clandestinos. E vira e mexe, você vê na notícia aqui no DF mesmo, há pouco tempo, um ano passado, um produtor desses de queijo, apreenderam 11 toneladas de queijo, que é onde ele fazia a salmoura dele, a salga do queijo, em bacias de amianto, em caixas d'água. Né? Então, ela colocando a população em risco, ou seja, aí alguém fala, mas dá para fazer produto alimentício clandestino? Você consegue fazer no quintal de casa, se quiser. Né? Aliás, muito do que a indústria de alimentos faz é muito parecido com a nossa cozinha. A escala é que é diferente. Né? Você faz maionese na sua cozinha para a sua família no domingo, a indústria faz, não para a família, faz para um país e até para exportar para o mundo inteiro. Né? O Brasil se tornou, um dado muito importante, Guilherme, o Brasil se tornou, no finalzinho de 2022, o maior exportador de alimentos industrializados do planeta. A gente tem que ter orgulho disso, a gente tem que ter orgulho da indústria brasileira de alimentos. Roberto, você imagina, nós passamos décadas disputando o primeiro lugar com os Estados Unidos. Em 2022 nós ultrapassamos, em 2023 a gente se consolidou como o primeiro país maior exportador. E quando eu digo se consolidou, é de longe. Né? A gente exporta para a Ásia. Nesse primeiro semestre do ano, nós estamos fechando agora a principal região que importou alimento industrializado do Brasil foram os 22 países da Liga Árabe, né? Mais ainda do que a China. E assim vai, são 190 países que chancelam, dão um selo de qualidade ao alimento industrializado brasileiro. Então, assim, toda essa discussão de ter imposto seletivo sobre o alimento industrializado, processado, ou como se queira chamar, é uma discussão que não deveria estar na mesa. Uma discussão que, nesse momento, a gente devia estar discutindo como é que a gente faz para o alimento chegar a pagar zero, para o brasileiro poder comer e comer bem. Nós estamos numa situação ainda de ter 33 milhões de pessoas em situação de fome no Brasil.
E algumas pesquisas mostram que 75 milhões, e outras falam até de 120 milhões, de pessoas em situação de insegurança alimentar. Ou seja, a pessoa que alimenta hoje sem saber se vai ter para comprar amanhã, se vai ter para comprar semana que vem, se vai ter acesso monetário, financeiro, se vai ter dinheiro para comprar aquele produto para levar para dentro de sua casa. Ou seja, nesse cenário, principalmente, você tendo um campo forte, o Nilson falou aqui, nós somos há décadas considerados o celeiro do mundo, né? Passando agora a ser o país que mais exporta, a gente tem que ter orgulho de ser considerado também o supermercado do mundo, né? 190 países compram da gente. Não devíamos ter ninguém passando fome no Brasil. Não são 33 milhões ou 75. Nenhuma pessoa, uma pessoa que estivesse em situação de fome ou insegurança alimentar no Brasil, devia ser motivo de vergonha para todos nós que somos brasileiros. E jamais está discutindo pagar qualquer tipo de imposto, chame-se seletivo ou não, qualquer tipo de imposto sobre alimentos e bebidas não alcoólicas, bebidas industrializadas não alcoólicas, alimentos industrializados. Nenhum tipo de discussão devia estar sendo feito. Eu termino a minha fala aqui dizendo, eu ouvi há pouco tempo uma pessoa muito famosa no Brasil dizendo que as pessoas só deveriam comer pão feito em casa. Me parece desonesto com a população brasileira que você ponha mais essa carga nas costas do consumidor. Fala, só coma o pão se você fizer o pão em casa. Então, a gente devia estar discutindo como é que a gente faz a população brasileira se alimentar. E jamais como é que a gente faz a população pagar mais imposto para se alimentar. Esse é um debate, volto a dizer, não devia estar sequer sendo feito, não devia sequer ter sido trazido à mesa. Janete, eu pego dois termos citados agora, celeiro do mundo e supermercado do mundo. O senhor foi secretário executivo da Camex. Como que esses impostos seletivos podem impactar na exportação de produtos alimentícios, pegando aí o dado trazido pelo Dornelas de que agora o Brasil já é o maior exportador de alimentos do mundo? Eu quero cumprimentar o Dornelas, porque a fala dele foi absolutamente correta. O Brasil deve ter orgulho de ser o maior produtor de alimentos do mundo, mas deve ter vergonha de ter gente passando fome. Eu acho que isso é uma contradição que nós temos que nos conscientizar. Por que isso está ocorrendo? E uma das razões é exatamente pela regressividade tributária. Volto a pisar nesse tema. O imposto de consumo é transversal, atinge a todas as classes sociais e muito mais, pesa muito mais para os pobres do que para os ricos. Aliás, uma máxima da teoria econômica que tem que ser repetida exaustivamente, especialmente lá para o Ministério da Fazenda, que se esquece disso toda hora, que imposto de consumo diferencia produtos pela essencialidade, Nilson. Imposto de renda diferencia pessoas pelo nível de renda. Querer colocar nível de renda dentro do imposto de consumo é um erro crasso. E aí entra de novo a história de cashback, que eu não vou repetir de novo aqui. Mas, então, a redução do imposto sobre alimentos é absolutamente fundamental para combater a fome. E a questão do ultraprocessado, quero lembrar mais um ponto que não foi falado ainda, aqui, Dornelas, que é o seguinte, é o desperdício que a gente tem de alimentos no Brasil. Imenso. E por que desperdiça? Vamos olhar onde é que está o desperdício. Em primeiro lugar, porque os alimentos in natura, que são muito bons, evidentemente, ninguém é contra, eu mesmo como todo dia vários alimentos in natura, mas eles tendem a apodrecer mais rápido. E o supermercado, o restaurante, todo mundo joga fora o alimento in natura porque ele não tem conservante. Ele não foi feito para ser preservado por um tempo maior. E uma exigência de lei. E, pois é, e tem a outra coisa que eu acho que a gente tem que corrigir no Brasil, já estou avançando num tema que não é da reforma tributária, que é a validade. Essa validade mágica, não, 3 de julho é a validade do produto, amanhã, dia 4, joga tudo fora. Desculpe, hoje o conceito no mundo é o best before. E você tem ali um prazo de tolerância de alguns dias ou semanas que aquele alimento ainda pode ser consumido, inclusive até pode ser retirado do supermercado e doado para pessoas pobres, que não vai fazer mal nenhum. Agora, jogar fora, sabe, é de uma inconsciência, de uma falta de objetividade total. Então, eu acho aqui que essa questão dos ultraprocessados, das bebidas açucaradas e da redução absoluta de tributação sobre alimentos em geral, que, aliás, outro princípio da reforma tributária é constitucionalidade. A emenda constitucional já foi aprovada, não está mais em discussão. O que a lei complementar tem que olhar, o que está escrito agora na emenda. Fala lá, a cesta básica tem que ser ampla, tem que ser nutritiva, tem que ser saudável,
e os impostos, o que não for imposto zero, vai para imposto reduzido. Não fala de ter alíquota cheia, não fala. Então, essa tentativa da equipe da reforma tributária colocar muitos alimentos, inclusive as bebidas e tudo, em imposto seletivo, a meu ver, foge da constitucionalidade. E aí vai entrar a judicialização. Aliás, outra coisa, falar de simplificação para terminar. Os senhores sabem quantos processos tributários nós temos no Brasil hoje? 70 milhões de processos, entre contribuinte e fisco. Por quê? Essa sanha arrecadatória, muitas vezes abusiva, muitas vezes injusta, interpretando leis. Acho que isso vai ser muito resolvido com a reforma tributária. A virtude que talvez tenha é de simplificar também na questão dos conceitos, menos subjetivos e mais objetivos. Vai eliminar a judicialização. Mas na hora que começa a não seguir a Constituição, que passa aos olhos, finge que não viu, e tira a proteína animal da cesta básica, isso para mim foi o fim da picada. Como é que pode, em sã consciência, um secretário do Ministério da Fazenda propor uma cesta básica sem proteína animal, quando na semana anterior o presidente Lula, lá no Palácio do Planalto, anunciava uma cesta básica muito mais ampla? Parece que ele é surdo. O cara da Fazenda, surdo? Parece que ele não viu o que o presidente aprovou? Que país é esse? Então, temos que criar, sim, a redução tributária dos alimentos e olhar o que está escrito na Constituição, que se ela for aprovada pelo Parlamento, a gente tem que obedecer. Não há o que discutir, a não ser que a gente mude a Constituição. É uma prerrogativa dos cidadãos brasileiros através dos seus representantes. Agora, escreveu, está lá, vamos cumprir. E lá fala claro, cesta básica ampla, nutritiva, saudável e com conceito regional, que tem que ser observado. Se os deputados e senadores não fizerem isso, eles estão se insurgindo contra o que foi aprovado alguns meses atrás. É isso mesmo. Agradeço ao Nilson Leitão, ao Roberto Gianetti, ao João Dornelas e ao Victor Bica pelas importantes contribuições neste painel. Este é o seminário Impacto da Reforma Tributária na Mesa dos Brasileiros, realizado pelo Poder 360 com apoio da UNCAB. O evento terá uma pausa de 10 minutos e, no retorno, haverá o segundo painel dessa manhã. Até já. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os 3 poderes. Acesse agora poder.cc/monitor e ganhe 30 dias grátis.